Olá, amigos e amigas, tudo bem? Saudades da turma, dos nossos encontros. Infelizmente, nós não estamos podendo ter essas aulas presenciais devido ao coronavírus, né? A essa pandemia mundial que nos assola, mas nós seguimos fortes e confiantes de que tudo vai dar certo, de que tudo vai passar e que nós voltaremos ao normal, certo? Tendo em vista essa questão da ausência das aulas presenciais, eu resolvi fazer um pequeno vídeo para vocês, certo? Acerca de uma das nossas temáticas dentro da disciplina de administração de cargos e salários. Tranquilo? Então, eu espero que a gente desenvolva alguns assuntos que são de fundamental importância, né, dentro dessa disciplina. E caso surjam dúvidas e questionamentos, vocês podem entrar em contato comigo por meio do WhatsApp, por meio das redes sociais e por meio do e-mail. Beleza? Então vamos lá. A gente já falou um pouco sobre como funciona a questão do equilíbrio organizacional dentro das empresas, né? Ou seja, as organizações possuem a finalidade de auferir lucros, né, dentro de uma responsabilidade social, dentro de uma ética, e os colaboradores que prestam serviços e produzem dentro dessa estrutura querem a sua remuneração e seus benefícios sociais, em tese, não é verdade? Essa é a questão do equilíbrio organizacional. Então, dentro desse contexto, pessoal, as empresas precisam definir quais são as atividades, quais são os cargos, quais são as pessoas que serão implementadas corretamente dentro dessa produção, dentro dessa engrenagem, para que ela venha realmente atingir seus objetivos e metas, certo? Então, a temática que vai cuidar disso é a modelagem de cargos, certo? Quais são as pessoas certas que eu colocarei nos locais corretos, certo? Então, basicamente, a modelagem de cargos vai estudar sobre isso. Então, vamos para a definição dessa temática. Modelagem de cargos é a especificação do que se espera de cada cargo, como o trabalho deverá ser realizado e as relações que deverá ter com os demais cargos. Então, percebam que modelagem de cargos vai cuidar de toda essa necessidade de definição de cargos, de análise de cargos e de quais pessoas serão fundamentais para que venha a empresa atingir seus objetivos dentro do contexto social. Então, antes de a gente partir para a definição de descrição e análise de cargos, eu trouxe para vocês algumas características que são fundamentais para a gente dar início a essa diferença de análise e descrição, certo? Então, quais são as definições básicas? É a definição de cargo, de função e de tarefa ou atividade, certo? Então, o que seria um cargo? A gente escuta falar tanto de cargo na linguagem popular, na linguagem comum, na linguagem corriqueira, mas o que seria cargo de acordo com a ciência? Então, o que a Venato define cargo como um conjunto de funções substancialmente idênticas quanto à natureza das tarefas executadas e as especificações exigidas dos ocupantes, tá ok? Então, o cargo, pessoal, nada mais é do que a denominação da profissão, certo, do indivíduo dentro da estrutura organizacional da empresa, certo? Então, nós temos lá uma estrutura que vai ter um diretor, vai ter outros departamentos, né, conforme a estrutura funcional, e dentro desses departamentos vão ter os cargos, ou seja, vai ter o gestor de recursos humanos, vai ter o administrador, vai ter o contador, vai ter o médico, dependendo do caso, vai ter o analista de sistema. Então, essa denominação profissional que a gente dá dentro da estrutura organizacional, ela é definida como cargo.
Beleza? Então, vamos passar aqui para a próxima definição, que seria a de função. O que seria função? É o agregado de tarefas atribuídas a cada indivíduo na organização, certo? Então, seriam os verbos da missão, certo? Então, quais são as atividades, o conjunto de atividades que o indivíduo vai exercer dentro do seu cargo? Então, nós temos aqui como exemplo pesquisar e desenvolver fontes de suprimento. Quem seria o colaborador, o cargo responsável por executar essas atividades? Seria o administrador de compras, certo? Ele vai efetuar compras requisitadas, tá ok? Então, é uma função também do administrador de compras. Então, percebam que existe um cargo, administrador de compras, que vai executar algumas funções dentro daquela estrutura, certo? Que seriam os verbos da missão, como eu trouxe para vocês nesse exemplo, tá ok? E por fim, nós temos a definição de tarefa, que é a divisão mais básica e operacional das atividades de um indivíduo dentro da empresa. Então, a tarefa é a atividade executada por um indivíduo que ocupa determinado cargo, certo? Então, será o fazer, será aquela execução na ponta da linha que o indivíduo, que o colaborador vai executar dentro do contexto organizacional. Então, nós temos aqui o exemplo do arquivar, do digitar, que seria mais correlacionado com a gestão de processos documentais, ok? Então, nós temos 3 níveis hierárquicos de definições dentro da modelagem de cargos, quais sejam cargo, função e tarefa, tá ok? Dentro dessa ordem, cargo, função e tarefa. Tranquilo? Então, eram 3 conceitos iniciais que a gente precisava trazer para vocês para dar continuidade ao estudo de análise e descrição de cargos. Então, pessoal, descrição de cargos. O que seria descrever um cargo? Significa relacionar desde o que o ocupante faz até o motivo por que faz, tá ok? Então, a empresa ela vai ter o manual de descrição de cargos. O que é que vai conter dentro desse manual de descrição de cargos? Vai elencar justamente todas as atividades, todas as tarefas que o ocupante do cargo, que o colaborador que faz parte daquela função irá exercer para atingir os produtos, né, que a empresa se propõe a colocar no mercado, assim como os serviços prestados, tá ok? Então, descrever cargos é nada mais nada menos que elencar todas as atividades e tarefas que o colaborador vai executar na prática, certo? Ela vai ser formalizada no manual de descrição de cargos. Tranquilo? Então, nós temos aí, ó, a descrição de cargo é um retrato simplificado do conteúdo e das principais responsabilidades do cargo, tá ok? Beleza, vamos lá, vamos dar continuidade e eu vou trazer um exemplo prático para vocês do que é descrição de cargos. Tá aí, pessoal. Descrição de cargos. Então, eu trouxe para vocês um exemplo de uma instituição que é bastante renomada, certo? Aqui no Brasil, que é o Instituto Federal, mais precisamente o Instituto Federal do Piauí, que é o IFP, e lá eles possuem o cargo de tecnólogo na área de recursos humanos, certo? Então, o que é que esse camarada executa na prática? Quais são as atividades? Quais são as tarefas que o tecnólogo da área de recursos humanos desempenha para entregar um bom resultado para a sociedade, certo? Então, vamos elencar algumas dessas tarefas, certo? Então, ele tem que fazer o quê? Ele tem que estudar, planejar, especificar e executar projetos na área de gestão de pessoas, certo? Então, percebam que ele tem atribuições aí de planejamento estratégico e tático,
ou seja, estudar, planejar, especificar e executar projetos dentro da sua área, certo? Ele também vai assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão, tá ok? Que são as funções primordiais de toda Universidade Federal. Ensino, pesquisa e extensão, tá ok? Nesse sentido, pessoal, falamos da descrição, agora nós vamos diferenciá-la da análise de cargos, certo? Então, o que seria a análise de cargos? Analisar um cargo significa detalhar o que o cargo exige do seu ocupante em termos de conhecimentos, habilidades e capacidades, tá ok? Então, percebam que a descrição de cargos são características específicas da execução das tarefas, do cargo em si, certo? A análise vai referir-se a quê? Às características do colaborador, da pessoa que vai ocupar aquele cargo, certo? Então, descrição de cargos é intrínseca ao cargo, certo? São as atividades intrínsecas ao cargo que a empresa possui como necessidade. Já a análise de cargo refere-se a quê? Às especificações do indivíduo. Qual a formação que o indivíduo deve ter para ocupar aquele cargo? Quais são as características, as habilidades, os conhecimentos, tá ok? Então, descrição refere-se ao cargo e análise refere-se ao indivíduo. Beleza? Dando continuidade, pessoal, a análise de cargos procura determinar quais os requisitos físicos e mentais que o ocupante deve possuir, certo? Percebam que dentro desses requisitos nós temos 4 características fundamentais, quais sejam requisitos físicos, requisitos mentais, responsabilidades envolvidas e condições de trabalho, certo? Então, dentro dos requisitos físicos, quais são, o que é que eu posso elencar aqui de atividade dentro dos requisitos físicos, certo? Que um colaborador tem que ter dentro da empresa. Ele tem que ter o quê? Um condicionamento físico, né, para conseguir suportar certos esforços dentro de algumas atividades. Ele tem que ter destreza ou habilidade para executar algum tipo de atividade ou tarefa dentro do cargo que foi exigido. Ele tem que ter o quê? Concentração visual ou mental, certo? Então, percebam que requisitos físicos é mais relacionado com o quê? Com a capacidade corporal, certo? De saúde do colaborador em relação a determinada atividade que ele irá executar. Tranquilo? Requisitos mentais. Quais são as características desses requisitos, professor? O que é que o colaborador tem que ter para poder ser um atingidor efetivo de um requisito mental? Ele tem que ter experiência anterior, tem que ter iniciativa, tem que ter instrução necessária para exercer determinados cargos, certo? Então, eu quero ser tecnólogo em recursos humanos. O que é que eu tenho que ter como instrução, professor? Eu tenho que ser, no mínimo, bacharel em administração ou tecnólogo em recursos humanos, que é o caso de vocês, certo? Então, não é qualquer um que vai exercer o cargo de tecnólogo em recursos humanos. Tem que ter a instrução exigida dentro da legislação, certo? Responsabilidades envolvidas, que pode ser em relação a dinheiro, pode ser em relação a pessoal. Então, ele tem que ter características de pessoa responsiva, que possua responsabilidade para determinadas funções que irão ser exigidas, certo? A gente pode citar aqui quem trabalha com dinheiro, né? O cara que trabalha com dinheiro, ele tem que ser um cara altamente responsável para que ele não venha ocasionar um déficit orçamentário dentro do contexto organizacional. E as condições de trabalho, né, que finaliza os requisitos, que é mais relacionado ao ambiente físico e as condições de trabalho dentro do seu contexto, né?
seria um ambiente confortável, com cadeiras, no mínimo, aceitável em relação à ergonomia, clima organizacional, pessoas satisfeitas dentro do seu ambiente, uma liderança que venha realmente contribuir para que o colaborador venha executar suas tarefas de forma bastante satisfatórias. Enfim, são condições que se relacionam com o ambiente. Aí eu trouxe para vocês aí, ó, a análise de cargo do tecnólogo na área de gestão de recursos humanos do próprio IFP, certo? A gente trouxe anteriormente a descrição, agora eu estou trazendo para vocês a análise. Então, quais são os requisitos que o camarada, que o cidadão ou a cidadã tem que ter para assumir esse cargo de gestor de recursos humanos do IFP, certo? Então, como eu falei anteriormente, ó, curso superior na área de gestão de recursos humanos ou bacharelado em administração, certo? Só quem pode assumir esse cargo é aquela garota ou aquele garoto que tem o quê? Que tem o tecnólogo em recursos humanos ou é formado em administração. Quais são os conhecimentos específicos que serão exigidos para que ele venha assumir esse cargo? Ele tem que entender pessoas nas organizações, certo? Tem que saber das relações industriais à gestão de pessoas, como foi que ocorreu essa evolução, desde a Revolução Industrial, certo? Que eu trouxe para vocês na primeira aula que eu dei, lembra? Das 4 gerações das revoluções industriais. Falei da Revolução 4.0, da tecnologia da informação, vocês fizeram a redação, lembram disso aí? Pronto, olha o que eles cobram no edital. Que você saiba toda essa evolução até o momento em que a gestão de pessoas se torna protagonista, certo? Dentro do ambiente organizacional. Ele fala de gestão estratégica de pessoas. Você tem que ter esse conhecimento também. Competência. Qual o conceito e função na gestão de pessoas? Lembra também que eu falei para vocês de competência? Conhecimentos, habilidades e atitudes. Famoso chá. Está aqui, ó, um dos requisitos que são cobrados para que o cidadão ou cidadã ocupe aquele cargo de tecnólogo em recursos humanos. Sistema de recompensas, certo? Questão da remuneração, dos benefícios sociais. Eu também já falei algo para vocês. Desenvolvimento de pessoas, certo? Que refere-se ao treinamento e avaliação de desempenho, bem como a questão do regime jurídico dos servidores, que é a questão do estatuto, né, que possui os direitos e deveres daquele colaborador que vai exercer essa função, previstos na Lei 8.112, certo? Você tem que saber sobre ética e gestão de pessoas, temática primordial e fundamental para que você venha exercer qualquer atividade, né? A questão ética. E, por fim, as relações interpessoais. Você tem que saber se comunicar, tem que saber se relacionar em grupo, em equipe, ser um líder, né? Dentro do contexto que for necessário. Você tem que saber sobre poder e política, quais são as influências desses dois atores aí, ó, questão política e do poder dentro da sua organização, e conflito e negociação, ok? Gestão de conflitos e negociação. Então, percebam que é uma série de critérios, uma série de conhecimentos que eles exigem do profissional, né, para que ele venha assumir aquele cargo de gestor de recursos humanos do Instituto Federal. Então, quando a instituição cobra isso do candidato, ela está fazendo análise de cargo, ou seja, ela está exigindo do colaborador, daquele candidato, que ele possua esses requisitos a fim de assumir futuramente o cargo. Tranquilinho, pessoal? Vamos passar aqui para o próximo slide. Certo? Nesse slide, eu trouxe para vocês um vídeo que exemplifica bem a nossa temática até então falada, certo? Então, espero que vocês possam visualizar e tentar absorver o máximo desse pequeno vídeo que eu vou passar agora, tá bom?
Tranquilo, pessoal? Então, percebam que a questão da análise e descrição, ela vai influenciar em várias outras áreas da empresa. Ela vai influenciar na remuneração e benefício, certo? Ela vai influenciar no treinamento e desenvolvimento, ela vai influenciar na avaliação de desempenho, bem como no recrutamento e seleção, certo? Então, quando eu analiso e descrevo o cargo, dependendo das exigências que eu vou ali cobrar, eu vou estar influenciando em diversos setores da empresa, certo? Então, eu trouxe para vocês aqui, como é de praxe, você já reconhece meu estilo de aula, meu modelo de didática, eu trouxe uma questão para vocês avaliarem se ela está certa ou errada, tá ok? Então, eu vou dar um tempo aqui, vou dar 40 segundos para vocês lerem e avaliar se está certa ou errada. Posteriormente, eu vou fazer o comentário, ok? Então, vamos lá. Vamos tentar resolver esse questionamento. E aí, pessoal, conseguiram identificar se é certo ou errado? Vamos aos comentários. No que se refere à administração de cargos e carreira, julgue o seguinte item. Na etapa de descrição do cargo, são verificados os requisitos físicos, mentais, condições de trabalho e as responsabilidades do ocupante do cargo. Aí ele pergunta para você, é certo ou errado? O que é que vocês acharam aí na questão? Percebam, pessoal, que ele está elencando vários requisitos que são inerentes ao colaborador, certo? Ao ocupante do cargo. Então, quando eu verifico requisitos físicos, mentais, condições de trabalho e responsabilidades, estão relacionadas a quem? Ao colaborador, a vocês, certo? Futuro gestores de pessoas. Está relacionado ao contador da empresa. Quais são os requisitos mentais que o contador tem que ter? Estão relacionados ao operador da máquina. Quais são os requisitos físicos que um operador de máquina deve ter? Então, quando eu relaciono esses requisitos, ele está direcionado a quem? Ao ocupante do cargo. E eu faço isso na análise de cargo, ou seja, a questão está errada porque ela está definindo que esses requisitos são verificados na descrição do cargo, ok? O que é falso. Nós verificamos os requisitos referentes ao ocupante do cargo na análise do cargo. Tranquilinho, pessoal? Então, a questão está errada. Vamos passar para a próxima aqui. Vou dar 40 segundos para vocês lerem e acharem a alternativa correta. Tranquilo? Vamos lá, pessoal. E aí, pessoal? Chegaram à resposta? Vamos aos comentários. Uma conceituação para análise de cargo diz que representa um levantamento dos aspectos extrínsecos do cargo. Aspectos extrínsecos referem-se nesse conceito a... Então, ele tem a primeira alternativa, dizendo que os aspectos extrínsecos referem-se aos requisitos que o cargo exige do ocupante, certo? Na letra B, ele fala de fatores que especificam o cargo. Na letra C, ele traz os métodos empregados para a execução das atribuições do cargo.
E, por fim, na letra D, ele traz o conteúdo do cargo, certo? Então, percebam, pessoal, que a questão está perguntando sobre os aspectos extrínsecos do cargo. A gente viu durante a aula que os aspectos intrínsecos referem-se ao cargo em si. Quais são os aspectos que estão dentro do cargo, ou seja, dentro da descrição das atividades que o cargo exige dentro da organização, certo? E os aspectos extrínsecos referem-se a quem? Aos requisitos, às especificações necessárias do colaborador, ou seja, quais são as pessoas que eu vou contratar, quais são os requisitos mentais, físicos, as responsabilidades que eu vou exigir da pessoa para que ela ocupe o cargo. Então, essa questão dos aspectos extrínsecos eu vou analisar dentro da análise de cargo, certo? São requisitos referentes à pessoa, ao colaborador. Tranquilo? Então, percebam que a letra A é a alternativa que traz diretamente a nossa resposta. Então, aspectos extrínsecos referem-se a requisitos que o cargo exige do ocupante. Ou seja, é justamente o que eu faço na famosa e já vista durante a aula análise de cargo, certo? Então, pessoal, resumindo aqui a aula, os dois conceitos mais importantes que nós vimos durante esse vídeo foi a questão da análise e descrição de cargos, certo? Que é uma função primordial para o gestor de recursos humanos, certo? Então, descrição de cargos, aspectos intrínsecos referentes ao cargo, certo? Eu vou enumerar as tarefas, as atribuições, as atividades que o cargo exige dentro da organização. A análise de cargo, aspectos extrínsecos, certo? Consiste em quê? Em definir os requisitos mentais, físicos e responsabilidades que o ocupante do cargo, que a pessoa, que o colaborador tem que ter para que ele venha desempenhar aquelas funções, certo? Então, análise e descrição são conceitos diferentes que eu acredito que tenha ficado claro para vocês nesse vídeo, certo? Então, eu trago aí no final da aula uma reflexãozinha para que vocês possam pensar, né, sobre o dia a dia de vocês, sobre as lutas, sobre o trabalho, e a gente vem passando um momento de dificuldade, de fato, né, que requer muita resiliência, certo? Resiliência que é a capacidade de se adaptar às dificuldades, aos momentos ruins, certo? Esses momentos ruins têm que fazer parte da nossa vida como aprendizado, certo? A gente tem que aprender com esses momentos de forma que nós possamos evoluir, certo? E melhorar cada vez mais quando eles passarem. Tranquilo? Então, o verdadeiro heroísmo consiste em persistir por mais um momento, quando tudo parece perdido, certo? Então, fica a frase aí para vocês refletirem de fato, tá ok? Eu espero ter passado o máximo de conhecimento, o máximo de informações referente à temática análise e descrição. Quaisquer dúvida, como eu falei inicialmente, vocês podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp, pelo e-mail e qualquer outro meio de comunicação que eu vou estar à disposição. Tranquilo? Então, espero ter, de fato, ter colaborado com vocês e até o próximo vídeo. Beleza? Valeu!